uma honra participar nesta cerimônia hoje para celebrar as contribuições dos portugueses no Canadá desde os últimos 60 anos. Mas também conhecemos todos a história de Portugal, desenvolvimento e as ligações com o Canadá muito mais cedo, mais cedo do que 1500. Os exploradores portugueses na costa leste do Canadá, de Terra Nova e de Labrador, que tem nome inspirado do descobridor, o descobridor Lavrador. Também temos nomes de lugares inspirados dos primeiros descobridores portugueses, como Portugal Cove, Baía de Fundy, Bay of Fundy, e outros lugares no leste do Canadá que demonstram a história muito mais longa. Também lembramos todos no Canadá a frota branca portuguesa na costa de Terra Nova, que foi tinha um grande impacto na província, sobretudo de Terra Nova, mas também para todos os canadianos. Acho que a comunidade portuguesa no Canadá é muito importante agora e os portugueses contribuíram muito ao desenvolvimento canadiano no sentido econômico, mas também no sentido político, social, cultural, de esporte. Em todas as áreas de cultura e vida canadiana, agora podemos identificar pessoas com antecedências portuguesas que estão a destacar-se. E isto é testemunho à importância da comunidade portuguesa no Canadá de hoje. E se pensamos da história do Canadá, que só tem um bocadinho mais de 150 anos, 70 anos de portugueses contribuíram nesta história, é significativo. E esta comunidade de 500 mil dos seus descendentes no Canadá faz uma grande parte da nossa identidade canadiana agora. Agora estamos a trabalhar no futuro da relação e temos muitas ligações interpessoais e culturais, mas também económicas. Eu aprendi hoje que nos últimos 6 anos, depois da instituição do Acordo de Livre Comércio Canadá-União Europeia, que o comércio bilateral aumentou de 239% em 6 anos. Eu fui muito espantado deste número, mas é uma demonstração da profundidade da ligação econômica que está a continuar a crescer. E também cooperamos em termos de outros temas em áreas comuns, como mudanças climáticas, os oceanos, e os valores partilhados em termos de multilateralismo e como parceiros no NATO. Então, Canadá e Portugal temos uma história muito profunda e temos um futuro muito promissor. E agradeço a todos vocês aqui hoje para vossas contribuições nesta relação bilateral produtiva e queremos continuar com o vosso apoio no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. E sem mais demoras, passo a palavra a partir de Ottawa ao nosso embaixador, o Sr. Embaixador António Leão Rocha. Tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia da República, daqui não sei se ainda se encontra na sala, não consigo controlar. Confirmo a presença do Sr. Presidente. Então, de todas as formas, por ele começaria sempre, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, deputado Dr. Ricardo Batista Leite, Sr. Presidente da Comissão Organizadora dos 70 anos da chegada dos pioneiros portugueses ao Canadá, Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada do Canadá em Lisboa, boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite para colaborar nesta tão simbólica quanto importante iniciativa institucional. Acho que é um momento importante para todos nós e para as relações entre Portugal e o Canadá. De facto, os anos de 2022 e 2023 penso que são especialmente marcantes para a relação entre Portugal e o Canadá e muito especiais para todos aqueles, portugueses mas não só, que têm laços familiares ou raízes em ambos os países. Em primeiro lugar, e permitam que não seja este o ponto central do colóquio de hoje, mas que o refira também, enquanto aliados e parceiros, estamos neste momento postos à prova na ajuda à Ucrânia a resistir à brutal invasão russa. Esse é, em primeiro lugar, um ponto importante do nosso relacionamento multilateral, mas também bilateral.
Em segundo lugar, no contexto da efeméride que se começou a celebrar no ano passado, mas que se prolonga por 2023, assinalando o 70º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Finalmente, já este ano, a partir de 13 de maio em particular, quando a data em que aportou o navio Saturnia em Halifax, assinalamos em conjunto os 70 anos, como o Sr. Comendador Manuel da Costa referiu, dos pioneiros, ou seja, o início da imigração oficial portuguesa para o Canadá, com a chegada desse primeiro significativo grupo de imigrantes. Faz menos de um ano após o início oficial de funções, das minhas funções aqui no Canadá, menos do que eu, só mesmo a minha estimadíssima colega em Lisboa, a embaixadora Elise Racicot, quem saúdo, embora saiba que teve que se ausentar e não estará connosco. 2 meses após a minha chegada à Otava, em abril de 2022, em junho de 2022, tive a honra e o prazer de acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, na visita oficial que realizou a este país, contextualizada nas comemorações do 10 de junho, próximo dessa data, e incluindo, portanto, comemorações em diferentes cidades do nosso Dia Nacional, mas que também foi enquadrada no 70º aniversário das nossas relações diplomáticas, como aliás o Sr. Presidente da Assembleia da República sublinhou em diversas oportunidades públicas e também em muitos encontros e contactos oficiais que aqui manteve. Que melhor ocasião e mais privilegiada poderia desejar para ter o primeiro contacto e a primeira aproximação à nossa comunidade de Toronto, de Montreal e de Ottawa, que foram as cidades em que o Sr. Presidente da Assembleia da República e a delegação visitaram. Nesse sentido, será inesquecível, pelo menos para mim, o que representa em mobilização popular, será também certamente para o Sr. Presidente da Assembleia da República, e envolvimento político, a Portuguese Parade de Toronto. Desde então pude, entretanto, reconhecer e estabelecer contactos, num contexto mais personalizado, com as comunidades portuguesas residentes, para já nas 4 principais cidades ou áreas consulares do Canadá: Toronto, Montreal, Vancouver e Ottawa. E conviver com uma boa parte do seu movimento associativo nas suas diversas e representativas expressões institucionais, saber quais os principais desafios enfrentados no período pós-pandemia e quais as perspectivas de futuro imediato que se apresentaram. Uma constatação muito gratificante: o seu vigor, a sua integração na diversidade que faz do Canadá o país especial que se conhece, o seu ativismo, inclusivamente no campo da política, como o Sr. Presidente da Assembleia da República já teve a ocasião de mencionar, que está representada ao nível federal no Parlamento e também nas províncias e municipalidades, aqui incluindo em vários executivos. Ao mesmo tempo, o seu rejuvenescimento permanente, mesmo que pontualmente pareça não haver continuidade geracional desejada para certas tradições, dúvidas que se escutam em alguns setores. Mas, repito, pontualmente, se realmente se dá esse caso. Estou longe ainda de ter podido conhecer e constatar em toda a sua extensão a comunidade portuguesa do Canadá, que se encontra presente por quase todo o país, mais em algumas províncias do que noutras, sabemos disso, mas ativa sempre e bem notada e reconhecida a todos os níveis entre as autoridades e os interlocutores institucionais ou informais canadianos, como o Sr. Ministro Conselheiro teve a ocasião de referir. O censo populacional do Canadá de 2021, comparativamente com o anterior, que é de 2016, aponta numericamente para um ligeiro decréscimo dos portugueses residentes neste país. Ou seja, aqueles que se identificaram nesse inquérito como portugueses, ponho entre aspas, evidentemente, passaram de cerca de 500 mil em 2016 para cerca de 449 mil. Para ser preciso, 448.305. Este diferencial, em averiguações que tenho feito, atribuo, mas posso estar enganado, a 2 fatores. Ao regresso pontual a Portugal de alguns compatriotas canadianos que, entretanto, se reformaram, mas, principalmente, ao render de geração, a terceira ou mesmo a quarta, quando uma boa parte desses jovens são, não obstante o apego ao país de origem de seus pais e avós, não se identificam como portugueses para efeito, obviamente, de um censo populacional. Mas vejamos os principais resultados do censo, o censo de 2021, obviamente, quando a população do Canadá era, em 2021, 3.292.355 habitantes. Dos cerca de 449 mil canadianos de origem portuguesa, perto de 228 mil são homens e 225 mil são mulheres. Há mais ou menos um equilíbrio, enfim, não é exatamente um equilíbrio perfeito, mas quase.
Do total de portugueses, entre aspas, perto de 129 mil indicam terem nascido ainda em Portugal, e desses que nasceram ainda em Portugal, há 69 mil homens e 66 mil mulheres, um número um pouco mais aproximado. Ou seja, 319.510 do total identitário, entre aspas, dois terços já não terão nascido em terras lusas. É normal. Uma imigração que comemora já o seu 70º aniversário, parece-me óbvio que assim tenha que ser. No censo de 2021, contrariamente ao que ocorria com o de 2016, Portugal já não figura entre os principais destinos de imigrantes para este país, isto é, entre 2016 e essa data, ou seja, 2021, embora saibamos que essa imigração tenha continuado numa escala bem menor comparativamente ao fluxo migratório para o Canadá de outras proveniências. E parece-me que é essa a razão principal, o facto de Portugal não constar entre países que enviam imigrantes para este. Há 240.680 pessoas que indicam falar a língua portuguesa como primeira língua, havendo ainda 48.450 pessoas que comunicaram ter nascido no Brasil. Portanto, desses 118 mil reconhecem, deste total, 118 mil reconhecem tratar-se a língua portuguesa da língua falada em casa, e para 6.970 é também a língua utilizada no local de trabalho, o que é de facto um número impressionante, 6.970 pessoas que falam português no seu local de trabalho no Canadá. Este é um retrato assim muito sumário, que estabelece um certo perfil da nossa comunidade neste país a partir de 2021. E como, para lá dele, podemos caracterizar a comunidade portuguesa no Canadá. Creio que a Parada Portuguesa de Toronto é um excelente espelho da nossa comunidade, não só naquela cidade, mas também mais generalizadamente no Canadá. Isto a partir da minha observação in loco das 4 áreas consulares principais que referi anteriormente. Quando a presenciamos, qual é o primeiro aspecto que se destaca? Para mim, a mobilização impressionante que ela envolve. Em 2022, nessa parada, sabemos que não assistimos à sua máxima expressão, pois, como nos explicaram na altura, muitas pessoas, o Sr. Presidente da Assembleia da República recordar-se-á também, devido ao período extenso de pós-pandemia, muitas pessoas e, sobretudo, associações ainda não estavam totalmente preparadas para retomar esse tipo de atividade. A seguir à capacidade de mobilização, o outro elemento que também é muito evidente na parada é que aquela não se restringe apenas aos cidadãos de origem ou com laços em Portugal, mas movimenta muitíssimos canadianos que não têm qualquer elo familiar ou afetivo com o nosso país. O que nos revela então esse interesse e presença, para mim, a consumada integração dos portugueses numa comunidade nacional mais vasta, que é a canadiana. Com a sua pujança verificamos também a vibrante e forte diversidade regional que se espelha no associativismo. Uma boa parte dele, aliás, composto de associações que representam as diferentes regiões portuguesas do continente e as autónomas dos Açores, com grande presença neste país, como todos sabemos, mas também da Madeira. Mas, de igual modo, o dinamismo associativo plasma ainda as suas várias componentes, como sejam as manifestações artísticas, as diferentes culturas populares e a centralidade desportiva de que foi feita a sociedade portuguesa, não faltando também, como bem sabemos, quando se trata do solitário clubismo, o futebol, esse exemplo que se vive apaixonadamente no nosso país. A Embaixada está associada a estas comemorações, como não podia deixar de ser, tratando-se de uma efeméride tão especial e singular para o nosso país, para a comunidade portuguesa que reside no Canadá e para as relações bilaterais entre os dois países. Se bem que os dias 13 e 14 de maio serão os momentos altos no Canadá para assinalar o evento, o mesmo será celebrado durante todo o ano corrente por todos os centros urbanos ou rurais onde se encontram compatriotas no Canadá, tal como pela Embaixada e pelas autoridades portuguesas que se deslocam a este país. Abrimos hoje, de facto, institucionalmente, essas comemorações, o que muito me apraz registar. A nossa comunidade, de uma forma muito especial, marca e projeta o relacionamento bilateral entre o Canadá e Portugal. É verdade que somos aliados para além dela. Somos parceiros associados em muitos domínios políticos internacionais para nos identificarmos, por nos identificarmos com os mesmos valores e princípios e partilharmos os mesmos objetivos do Canadá. Não é menos verdade, porém, que a nossa proximidade e amizade advém em grande medida da presença desse significativo número de portugueses e lusodescendentes
compõem a sociedade canadiana, um exemplo, já que repito, de integração, diversidade